Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida. Porque hoje... Shalom, shalom, boa noite. Boa noite, mulher sábia, mulher posicionada. Seja muito bem-vinda. Boa noite, bom dia, boa tarde. Você que está assistindo a gravação desta live em outro horário. Seja muito bem-vinda você também, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma live, onde nós estaremos trazendo para vocês um pouco mais de informações sobre o nosso detox espiritual. Nós temos vivido um tempo sobrenatural com o Senhor. Ele tem nos proporcionado esse tempo. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre isso. Antes, eu quero já consagrar ao Senhor esta live com este louvor, com uma oração. E eu quero que você já comece a orar essa canção. Essa canção você começa a declarar o quanto você precisa do Pai, o quanto você precisa do Senhor, o quanto você precisa abrir a porta da sua casa, tanto da sua casa física quanto da sua alma, da sua casa almática, do seu espírito, do templo do Espírito Santo. Abra a sua porta, abra a porta do seu coração e comece a dizer: Senhor, entra na minha casa. Que esse entrar não seja um entrar para ser uma visita, mas para que ele venha fazer morada. Então é necessário ele mexer com as estruturas. Esse é o mês que nós estamos trabalhando, essa parte também do mexer nas estruturas. Mas você vai colocar a sua casa consagrando-a exclusivamente ao Senhor. Glória a Deus. Pai, nesta hora nós queremos honrar e adorar o Teu santo nome. Consagramos a Ti, Senhor, esse tempo. Consagramos essa live. Dedicamos a Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor, Jesus. Pedimos a Ti, Pai, a Tua presença, a Tua direção. Ó Deus, em nome de Jesus. Eu oro agora, Pai amado, para que o Senhor envie os Teus exércitos de anjos, meu Deus, para que estejam, Pai Santo, pairando este ambiente, pairando sobre esta casa, onde tem uma mulher, Pai, que está se consagrando a Ti, uma mulher, Pai Santo, que está participando desse propósito e está dizendo: Senhor, eu quero que Tu sejas o centro da minha vida. Essa mulher que entende, Pai, que ela é a base, Pai, para que a casa dela permaneça de pé, para que o seu casamento seja sustentado, Pai amado, diante de tantas as adversidades. Eu oro agora declarando o Teu favor e a Tua bênção sobre esta casa, sobre esta família, Senhor. Eu consagro a Ti, Pai amado, esta live, consagro esse tempo e dedico, Pai Santo, toda a glória e todo o louvor ao Teu nome, Jesus. Recebe as nossas vidas, Senhor, ó Pai, como sinal de gratidão. Perdoa-nos e nos purifica de todo o pecado, nos instrui, nos direciona para que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade. Envia os Teus exércitos, peleja por nós, ó Deus, repreenda todo impasse, tudo aquilo, Pai amado, que vier contra esta live, contra esse tempo, contra, Pai amado, tudo aquilo que precisar ser ministrado. Eu oro pedindo, Pai amado, a Tua cobertura espiritual. Renova a nossa armadura nesta hora, Senhor. Ó Deus eterno, coloca sobre nós, Pai amado, a Tua mão de poder. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, Pai Santo, a nossa vitória em Ti. Obrigada por tudo. Faz um milagre na nossa casa, faz um milagre na nossa vida, Senhor. Fica à vontade, nós somos essa casa, Senhor. Ó Deus, nós somos essa casa e nós queremos a Tua presença mais do que nunca, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor comece aí a promover esse tempo de cura, de restauração e de transformação em sua vida, em nome de Jesus. Começa a convocá-lo, a pedir, a clamar. Faça o milagre em mim, Senhor. Primeiro esse milagre precisa começar em mim, para depois transbordar sobre todos aqueles que convivem comigo. É desse jeito com você também. Boa noite, mulher de Deus. Boa noite, mulher sábia, mulher posicionada. Sejam muito bem-vindas vocês, em nome de Jesus. Sabe que eu tô até gostando da ideia de fazer live de noite? Olha só, mas o Senhor tem propósito, é pela manhã. Boa noite, shalom, shalom. Leidiane, seja muito bem-vinda. Cibele, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amada Estelle, seja bem-vinda. Estelma,
em nome de Jesus. Joseane, seja bem-vinda. Adriane Peixoto, seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmã Jussara, seja muito bem-vinda. Minha amada Valéria, seja bem-vinda em nome de Jesus. Minha querida Solange, glória a Deus pela vida de vocês. Sejam todas bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Deus é poderoso. Minha mana Érica, mulher guerreira de Deus, aleluia. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Joseni, minha cunhada também, a família está toda no mistério, eita glória. Deus abençoe poderosamente. Minha amada Magna Almeida, então, seja bem-vinda aí. Dri Teixeira, sejam todas bem-vindas em nome do Senhor Jesus. E você que está assistindo a gravação desta live, seja bem-vinda também em nome de Jesus. Nós estamos fazendo a nossa segunda live do ano de 2025, iniciando aí com tudo em nome do Senhor. E eu já quero acelerar aqui o tempo. Eu sempre coloco um louvor para dar tempo de vocês irem chegando. E glória a Deus, vocês já estão chegando. E quem chegar vai chegar chegando também e vai transbordar em nome de Jesus. Amadas, nós estamos diante de um desafio tremendo, né? Vocês já viram que o negócio ficou mais potente, né? Se já estava daquele jeito, agora está mais potente. E quanto mais nós colocarmos pressão, mais nós temos a receber. Porque aquilo que nós plantamos, nós iremos colher com toda certeza. E eu espero que o seu coração esteja conectado. Nós estamos apenas no segundo dia de 365 dias que nós viveremos com a permissão do nosso bondoso Deus. Esse é um tempo que Ele tem reservado. Nós estamos aqui na dispensação, seguindo a direção dEle. Se Ele não permitir que nós cheguemos até lá, amém. Estaremos na glória? Amém. Seja feita conforme a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Mas nós vamos nos manter firmes e constantes, sempre abundantes, tendo a certeza de que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Glória a Deus. O tema da nossa live hoje é o lugar de comunhão e os ciclos do tempo de Deus. Então eu não vou aprofundar tanto no ciclo do tempo de Deus, porque eu preciso de mais tempo para eu falar sobre esse tema. Mas hoje eu quero trazer um pouco aqui da contextualização da sala de estar. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Você precisa entender algo. Esse detox espiritual é uma verdadeira faxina em que nós estamos comprometidas a fazer. Então, desde o ano passado, nós iniciamos esse propósito e foi algo tremendo, poderoso. Então nós entramos nessa perspectiva de estar fazendo uma faxina no contexto físico, no contexto emocional e espiritual. Trabalhamos aqui com a metáfora da casa, onde cada cômodo da casa representa também uma área da nossa vida e nós também precisamos nos preocupar para resolver também essas áreas, não deixar as coisas correndo solto. Às vezes a gente tem uma preocupação com os cômodos da nossa casa física e nós não nos preocupamos com a nossa alma, com as áreas da nossa vida, deixando as coisas correr solta, e o Senhor não se agrada disso, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o tempo inteiro nós precisamos estar fazendo alinhamentos, revisando. É disso que fala também os ciclos do tempo de Deus, para que nós estejamos aprendendo, colocando em prática, depois fazendo balanços para ver o que é que está errado, o que é que não está, o que é que tira, o que é que coloca, e depois a gente vai sendo colocada diante de novas oportunidades, e nós vamos perseverando, e até chegando a um tempo que nós vamos crescendo, até chegar finalmente ao tempo do descanso, que é esse tempo da colheita. Quando você colhe, aí você já começa um novo ciclo, um segundo ciclo, e assim é a vida. É desse jeito aí, amém? Então, eu quero que você entenda isso. Dessa vez, esse ano, nós estamos fazendo esse detox com a metáfora da casa, mas nós estamos também acrescentando essas questões do ciclo do tempo de Deus, assim como também trazendo um pouco do calendário bíblico, porque nosso contexto aqui, o detox, ele é espiritual. Então, o nosso detox, ele está embasado na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos deixa claro que nós, espiritualmente falando, nós temos um calendário diferente para o calendário que nós consideramos aqui dessa cultura em que nós nascemos.
Eu não estou dizendo assim, olha, sai dessa cultura, não siga isso aí, muito pelo contrário, é impossível, né? Nós nascemos aqui, isso aqui está intrínseco dentro de nós. Então, não temos como rejeitar a nossa cultura, até seria um pouco que desonroso também. Mas nós temos que entender algo, porque para cada tempo, para cada estação, existe um ataque espiritual. Se o contexto é espiritual, a Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne, não lutamos contra o sangue, ou seja, não lutamos contra pessoas, não lutamos contra as nossas próprias emoções, nem pelas emoções dos outros. Nós lutamos contra principados e potestades, e eles estão atuando nas regiões celestes. Só que tem algo muito poderoso, que você também foi constituída sacerdotisa lá nas regiões celestes. Então é a sua autoridade que vai fazer a diferença, porque você, vestida e revestida com toda a armadura espiritual, você vai fazer a diferença. Então Jesus, quando ele ressuscitou, ele lhe constituiu rainha, sacerdotisa dele. Então o que é isso? É você ter autoridade para você romper com todos os demônios, desfazer toda a obra do inimigo. Para isso você tem que ter conhecimento. Você nunca vai ver uma pessoa de autoridade sem ter acessado antes o conhecimento. Então o conhecimento, ele abre a porta para a sabedoria, e a sabedoria vai fazer você colocar em prática. O colocar em prática o que você aprendeu vai fazer uma total diferença. Inclusive, esse mês de janeiro, o nosso foco no ciclo do tempo de Deus é o primeiro ciclo, é o ciclo da aprendizagem. Então nós vamos aprender, focar o máximo. Sempre esse ciclo ele vai se renovando, porque não fica imaginando que o ciclo ele vai passando e aí depois ele volta e fica esperando de um em um para voltar de novo. Não, o tempo todo, ó, o mundo está girando, as coisas estão acontecendo. Então na mesma hora que eu estou aqui aprendendo, eu também já estou colocando em prática. Isso já é o serviço. Então esse mês eu quero dar maior foco, mas as outras coisas, os outros ciclos também nós estaremos o tempo inteiro fazendo. Só que para aquilo se concretizar, a vitória que eu e você precisamos viver, para se concretizar, para chegar lá no tempo do desfrute, você planta agora e você vai colher daqui até um determinado tempo, quando chegar o 7º ciclo, e aí vai, ó, voltando, e é desse jeito que vai acontecendo. Quando você conhece a verdade, as coisas ficam muito melhor para você. E aqui é onde está um grande segredo. Porque existem principados e potestades que guerreiam contra nós nas regiões celestes. E se nós não soubermos quem são eles, o que eles fazem, qual o tempo de ataque, qual o tipo de ataque, como que nós vamos combatê-los, né? Não dá pra gente combater o inimigo se a gente não conhece o inimigo. É só a gente imaginar nesse contexto de batalha espiritual, você começar a ver como era que acontecia, como era o posicionamento dos reis de Israel, por exemplo, quando eles eram convocados para a batalha, quando eles se viam diante da situação em que os inimigos os atacavam. Então você olha para a história, o próprio Josué, ele foi um guerreiro valente, ele foi um grande estrategista de guerra. Então você vai ver que ele sempre estava ali, ó, sondando. Primeiro passo, quando aconteceu para Israel acessar a terra prometida, Moisés, ele enviou espias. Para quê? Como estratégia para verificar o ambiente, para ver, olha, eu vou ter que entrar com esse povo lá nessa terra, então eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer o inimigo, eu preciso ver o ponto fraco, eu preciso que os meus valentes tenham uma percepção. Então, isso é uma estratégia de guerra. Então, como é que eu e você vamos vencer as batalhas espirituais contra aquilo que nós não estamos vendo, mas que nós estamos sendo atacadas em tempos específicos, porque nós estamos em um calendário completamente descontextualizado no que diz respeito ao mundo espiritual. Então nós estamos recebendo ataques em um tempo que nós nem sabemos que estamos sendo atacadas. Então, por isso que é importante você conhecer sobre isso aqui, sobre essa diferença de calendário bíblico, calendário gregoriano. Não é para você ficar bitolada, não é para você querer trazer a cultura de um outro país. Não é sobre isso. É sobre você conhecer leis e princípios espirituais para você saber se posicionar diante das batalhas.
Antes aqui eu quero fazer uma rápida apresentação desse detox. Eu quero desejar para você, mais uma vez, boas-vindas. Você que entrou depois, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, hoje eu quero falar aqui com vocês sobre a sala de estar. A sala de estar da nossa alma. E o que é que ela representa no contexto físico, emocional e espiritual. E eu quero também trazer aqui como é que nós podemos aplicar esses conceitos que nós vamos aprender dentro dos ciclos de um tempo, do tempo de Deus, né? E entendermos também as estações espirituais. Embora eu não vou aprofundar nessa questão de estações espirituais, porque senão a live fica muito longa e tal. E aí eu vou trazendo essas lives aos poucos. Essa semana, ou seja, esse mês é o mês do aprendizado. Então vocês vão receber muita coisa, muito conhecimento, muito conteúdo que talvez você nunca conheceu, que você nunca acessou. Então você precisa ser paciente com você mesma. Você precisa ser perseverante. E eu quero deixar aqui algo já claro para você, porque todos os dias lá no grupo do WhatsApp eu tô colocando uma lista com todos os desafios. Então, são mais ou menos 12 desafios. Quando chega, logo pela manhã normalmente eu coloco. Hoje eu demorei um pouco mais por conta de eu estar organizando, ainda tá no começo, tá estruturando. O que acontece? Tem muitas das nossas amadas que elas já estavam no detox do ano passado. Então elas já estão no ritmo. Então encerramos dia 31, dia 1º nós já recomeçamos com o outro. Você que está chegando agora, calma, não se desespere. Espere o seu tempo, vai entendendo as coisas. Se você não dá conta de fazer todos os desafios porque você não entendeu, porque você não sabe ainda, faz muito sentido isso, porque você ainda não recebeu as instruções. Então vai com calma, vá no seu tempo. Você chegou, o carro já estava andando. Então você vai no seu tempo, esperando também aquilo que você vai receber. Só não pare. Só não pare, porque nós temos lá desafio de leitura de provérbios, temos desafio de leitura da Bíblia, desafio de jejum, desafio de oração, e isso precisa ser um estilo de vida, né? É isso que eu coloco aqui como foco. O nosso detox espiritual, ele tem como propósito conexão com Deus, intimidade com Deus, crescimento espiritual, e você precisa entender que toda essa dinâmica de oração, de jejum, de consagração, de leitura da palavra, de usar a autoridade espiritual contra principados e potestades, esse precisa ser o seu estilo de vida. Isso não é para ser uma campanha, isso é para ser o seu estilo de vida. Amém? Então nós vamos aqui trazer com maiores detalhes mais adiante essa questão aí das estações espirituais. Agora hoje eu quero falar um pouco mais aqui sobre a diferença também entre o calendário bíblico e o calendário gregoriano e como é que isso afeta a nossa percepção do tempo e das estações espirituais. Então eu não vou trazer aqui também quais são os ataques espirituais que nós recebemos especificamente. Eu não vou trazer hoje nessa live, mas vai chegar um momento que eu também vou trazer para que você conheça quem é que está atacando, como é que ele ataca. Então, lógico que eu não vou poder aprofundar. Eu fiz uma masterclass que foram 7 a 8 horas de relógio, somente falando disso aí. Então, tem muito conteúdo. Então, não dá pra gente ficar trazendo assim na live, porque senão acaba ficando a live, né, inviável, questão de tempo. Mas eu quero já instigar você para você se despertar. Inclusive, se você quiser adquirir a Masterclass, lá no link da bio está lá. Você pode participar. Olha só, os preços que estão lá são preços simbólicos e eu só vou deixar esses preços lá ativos até o próximo sábado, porque o próximo sábado é o último dia, é a última Masterclass, onde nós estaremos encerrando essa parte aí de 2024, porque era uma Masterclass que deveria acontecer no dia 28 de dezembro, mas as amadas irmãs optaram, né, porque muitas estavam viajando, aquela coisa de final de ano, e aí optamos por deixar para o primeiro sábado de janeiro, mas logo depois que encerrar a Masterclass, que eu me organizar quanto a isso, eu vou estar mudando o valor, colocando o valor para o valor adequado. Hoje ela está uma Masterclass de 6 a 8 horas de relógio por R$47. Isso aí você não vai encontrar em canto nenhum, com toda certeza. Foi um voto que eu fiz com o Senhor, por isso eu coloquei esse preço. Mas o tempo já foi determinado, né? Eu já cumpri o voto e glória a Deus por isso. Eu quero contextualizar aqui essa live com um texto bíblico, trazer aqui como referência Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus quer estar na sala de estar da sua alma. Eu preciso te dizer isso. Então, a porta, como nós estamos tratando aqui da porta da sala, do cômodo, né, desse cômodo da sala, é importante nós sabermos que para nós acessarmos cada cômodo, nós precisamos adentrar por uma porta, adentrar por um portal. Também é uma porta, não é? Então, é necessário, porque se você não tiver uma porta para você entrar, você não entra. Então, você precisa entender que mesmo que na sua contextualização física, você não tenha uma porta em si, talvez no seu quarto seja uma cortina, talvez nem tenha uma cortina, está ali o vão aberto, mas ali é o lugar de se colocar uma porta. Então, para você entrar nos cômodos, primeiro você precisa entrar pela porta. E Jesus, ele está dizendo aqui para mim, para você: eu sou a porta, eu estou à porta. Ao mesmo tempo que ele é a porta, ele está à nossa porta batendo para entrar. Então, ninguém entra na sua casa de forma legal se não for convidado por você, se você não abrir essa porta para ele. Se essa pessoa entrar de uma forma ilegal, a Bíblia diz, é ladrão e é salteador. Então Jesus, ele não é ladrão, ele não é salteador, muito pelo contrário, ele é respeitoso. Ele vai bater na sua porta, mesmo você tendo aceitado Jesus. Ele vai bater na porta do seu quarto, na porta do quarto do seu filho, na porta da cozinha, para dizer: deixe eu entrar. Em cada área você vai deixando Jesus entrar. Como é que você deixa? Você se permitindo ser transformada pela verdade da palavra. Então, quando você aceitou Jesus, quando você aceitou o evangelho de Cristo, foi o que você fez? Você abriu a primeira porta, que é exatamente a porta da sua sala. Na configuração normal, as casas, elas dão o primeiro acesso através da porta da sala. É ou não é? Então, o primeiro cômodo normalmente é a sala. Tem algumas casas aí que vêm com as configurações diferentes por conta de construção e outras coisas. Mas o natural, o ideal é primeiro entrar pela sala. Então, é a porta da sala. Essa porta da sala representa o meu e o seu coração. É quando eu e você aceitamos Jesus. O primeiro passo que nós damos é esse. Nós dizemos assim: entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida. Só que o problema é que muitas vezes nós queremos que Jesus entre. Nós abrimos a porta, Jesus até entra, mas Jesus só entra na sala. Ele não passa pelos corredores, ou se muito vai em um ou outro cômodo. Então Jesus, ele não acessa toda a casa, não é porque ele não quer, é porque ele é educado, ele é respeitoso. Então, quando você recebe uma visita na sua casa, por exemplo, a visita, né, naturalmente, ela fica ali na sala, você faz todas as honrarias da casa na sala. Quando você convida, aí ela vai entrar e tal, mas se você não convidar, quando é uma pessoa que se preze, né? Quando ela entra na sua casa, ela não sai por aí. Uma visita que nunca foi na sua casa, ela não tem legalidade, ela não tem autoridade para chegar ali e abrir o seu armário, abrir a sua geladeira, comer uma pizza que tiver lá. Não, ela não pode fazer isso. Aí, se alguém faz isso, a gente vai ver o quê? Que pessoa mal educada, não é isso? Então, Jesus, ele não é mal educado. Não é pelo fato de você ter aceitado Jesus que isso significa dizer que todas as áreas da sua vida vai ficar zen assim, sem você convidar Jesus para os outros cômodos da sua casa. Faz sentido ou não faz o que eu estou falando? Então é por isso que você vê, muitas vezes nós temos a nossa casa espiritual, algumas áreas nós estamos bem e outras áreas não. Por quê? Porque nós não permitimos que Jesus fosse o Senhor por completo. E aí nós acabamos idolatrando coisas, idolatrando pessoas, e o lamentável é que depois nós mesmos criticamos quem é idólatra, né? E acabamos tendo uma configuração, uma mudança bem mínima em relação a isso, e acabamos também sendo idólatras. Mas o Senhor vai ministrando no nosso coração, e nessa proporção nós vamos avançando em nome de Jesus. Então vou aqui trazer aqui para vocês a sala de estar, nessa configuração física, emocional e espiritual. Eu quero falar para vocês que a sala de estar é o coração da casa. Por quê? Porque é o lugar onde nós recebemos as visitas, é onde nós convivemos também com os nossos familiares, construímos as memórias, sejam elas boas ou ruins,
também na nossa sala. É o lugar onde nós encontramos amigos, onde nós recebemos os parentes, onde nós nos confraternizamos, é o lugar onde nós nos divertimos, é o lugar onde a gente se aconchega. Então cada móvel da sala tem uma representação, não apenas física, mas também espiritual. A sala de estar também é um momento de descanso, é aquele lugar onde você vai relaxar. Então, a configuração normal é essa. Agora, se na sua casa, na sua sala, tá tendo problema, aí você senta na mesa para fazer as refeições com sua família, aí tem briga, tem xingamento, tem alguma coisa errada. E desculpa te dizer, mas Jesus ele não está sendo Senhor por completo da sua sala. Então você tem que ser intencional. Aí você precisa tomar cuidado com o que você fala, com o que você assiste, com o que você acessa. Mas vamos destrinchando aqui que vocês vão ver que vai fazer total sentido o que eu estou falando. Então, tudo na nossa sala tem um propósito. Nada foi feito por acaso. Nada foi feito por acaso. Então você precisa entender isso. O que é que acontece? Todas as coisas, até mesmo as coisas no contexto físico, as coisas elas foram feitas com um propósito. Cumpriu o seu propósito, pronto. Então, um sofá, por exemplo, tem como propósito o quê? Acolher. A mesa de centro, por exemplo, ela tem uma função para sustentar algo que está na nossa frente. É um jarro que você coloca em cima, é um objeto, é uma coisa. As cortinas, qual o propósito da cortina? Controlar a claridade, controlar a luz. Os quadros têm um propósito de nos inspirar, de trazer beleza. Então, cada móvel tem a sua função. Só que tem algo muito poderoso nisso aqui. Os objetos, eles não têm vida, não é isso? Então, cumpriu o propósito, acabou, estragou, ficou ruim, ficou velho, ficou estragado, quebrou, precisa jogar fora. Para que vai ficar com coisa velha, quebrada dentro de casa? Cumpriu o propósito. Com os objetos físicos vale assim. Cumpriu o propósito, manda embora. Com o ser humano é diferente, né? Com seres que têm vida é diferente, porque Jesus, ele é a vida e ninguém deve jogar a vida fora. Mas infelizmente é o que nós acabamos fazendo muitas vezes com as nossas decisões erradas. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda, que a sua sala de estar, ela precisa receber o mestre. Agora, como é que você vai fazer? O que acontece? Às vezes, a nossa casa tá uma bagunça, né? Vamos, mulher, dona de casa, vamos fazer um papo aqui, bater um papo de mulher para mulher? Tá, me lembrei até aqui, ó, de mulher para mulher, Marisa. Não, não é isso não. Ó, vamos aqui imaginar comigo. Você não está esperando. De repente chega uma visita na sua casa. Meu Deus do céu, corre aqui, menino. Fora esse sofá, bota a almofada aqui. Deixa eu passar aqui um pano rápido, uma vassoura rápido. Aonde? Na sala. As outras coisas, outros cômodos, você dá um jeito, você fecha a porta do quarto do menino que tá bagunçado. E quem chega assim diz, uau, que casa arrumada. Mas é pura aparência. É somente a sala. Jesus, ele não está chegando de surpresa na sua vida. Ele não chegou de surpresa na nossa vida. E outra, Jesus, ele não se preocupa. Não é possível você ter uma casa completamente organizada se Jesus não estiver dentro. Às vezes nós ficamos querendo iludir, porque a gente se ilude. A verdade é essa. Tá travando para você, gente? Para mim aqui tá tão normal. Ninguém tá dizendo que tá travando. É só para ela ou tá travando para vocês também? Confirma, por favor, porque pra mim aqui tá normal. Aparentemente tá normal, não tá dando nenhuma travadinha. Tá normal. Então, imagine só isso aí. Se você vê Jesus como aquele que precisa entrar na sua casa e essa casa tá organizada, arrumada, então tem alguma coisa errada. Você não pode acreditar que Jesus, ele quer a sua casa arrumada, ele quer chegar. Não, não existe casa organizada, casa arrumada, vida no altar, sem Jesus ser o centro. Não existe essa possibilidade. Olha, a maioria está dizendo aqui que está normal. Então pode ser que seja a internet de vocês. Faz uma oração de guerra nela aí, bota a mão em cima e manda embora. Vamos lá, minhas amadas. Ó, aqui eu trouxe um pouquinho dessa contextualização física para que você entenda que o mundo espiritual,
ele é simplesmente aquilo que você vê no mundo físico. O mundo físico, ele revela o mundo espiritual. Então, da mesma forma como você quer se preocupar, você se preocupa em organizar suas coisas, então você precisa também organizar a sua vida, organizar a sua alma. Você precisa colocar a sua vida no altar. Então, imagino aí o profeta Isaías, ele chega para o rei Ezequias e diz assim, ó: ponha em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Então, olha que palavra forte é essa. O profeta estava dizendo: organize a sua vida, porque você vai morrer, e se você morrer com essa vida desorganizada, vai dar ruim. Aí o rei disse assim: tá tudo desorganizado, como é que eu vou fazer? Eu vou pôr tudo a perder? Aí ele foi interceder, pedir a Deus para acrescentar um pouquinho mais de tempo, para dar tempo de ele organizar a casa. E por misericórdia, o Senhor concedeu. E ele acabou ainda fazendo alguns feitos, teve filho e acabou, né, o filho andando por caminho tortuoso, mas no final tudo se encontrou. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que estão dispostos a viverem o seu propósito. Deus tem propósito para tudo. Deus tem propósito para o seu sofá, Deus tem propósito para a sua mesa, para a sua cadeira, e todas essas coisas precisam cumprir o seu propósito. Deus tem um grande propósito na sua vida, mulher sábia, mulher posicionada. Você precisa entender qual é o propósito que Deus tem na sua vida e viver esse processo, viver esse propósito. Só você vivendo um processo um pouco mais íntimo para você entender de fato qual é o seu propósito, né? Mas vamos lá. A sala de estar emocional, eu quero trazer aqui para você essa contextualização. Olha só, essa contextualização representa o lugar aqui onde nós abrimos e criamos conexões. No contexto emocional, são as conexões, as aberturas que nós damos para quê? Para os relacionamentos. Então, assim como nós recebemos pessoas na nossa casa, primeiro, aqui também é o lugar de nós permitirmos que Deus se relacione conosco. É onde nós permitimos que Jesus entre. Nós abrimos a porta da nossa alma para Jesus entrar. Quando você e eu aceitamos Jesus, aquele levantar da mão, que parece ser algo tão simples, mas é tão poderoso. E tem pessoas que fazem isso e depois rejeitam e não querem, não entendem o valor daquilo ali. Então aquele levantar da sua mão é o mesmo que você está pegando na maçaneta da sua porta e abrindo, dizendo: Jesus, venha, entre na minha sala, entre na minha casa e entre na minha vida. Então agora o mexe com as minhas estruturas já é outra história. Precisa entrar no processo de cura e de libertação, que é constante, né? Em todo o tempo nós estamos aqui nesse processo. Mais de 30 anos de evangélica eu tenho, mas mesmo assim eu ainda preciso e muito de viver cura e libertação na minha vida. Então, nesse contexto emocional, a sala de estar fala disso aqui. Então, quando nós recebemos alguém na nossa casa, representa quando nós recebemos também Deus. A forma como nós recebemos, a abertura que nós damos, e o Senhor está dizendo para nós novamente: eis que estou à porta e bato. Então, é a forma como nós deixamos as pessoas terem acesso ao nosso coração. Então, a sala de estar emocional, ela reflete exatamente esse estado, o nosso estado, as nossas emoções. Como é que elas estão? Organizadas ou estão bagunçadas? A nossa sala emocional, ela está iluminada ou ela está na escuridão? Então, a gente já sabe o que é luz e o que é trevas. Então, quem é que está habitando? É o Senhor? O Senhor, ele está sendo verdadeiramente o único Senhor? Ou está tendo intrusos? Sendo que a Bíblia diz que não pode, eu e você não podemos servir a dois senhores. Porque ou vamos servir a um e deixar o outro de lado, ou então a coisa não vai dar certo. Nós temos que decidir. Então, se eu digo: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, eu preciso dar acesso para que o Senhor tome o senhorio. Senhorio diz o quê? Diz respeito à completude. Ele é o Senhor de todas as áreas da minha vida. Aí a gente diz assim, ó: Senhor, Tu és o único Senhor das nossas áreas, da nossa vida, de todas as áreas da nossa vida. E aí eu imagino Jesus dizendo assim: não sou não. Não sou não, porque
Aqui somente a sala que parece estar bem, mas o quarto não tá, o casamento não tá tão legal. Então, eu ainda não estou sendo o Senhor nesse cômodo. Eu quero ser o Senhor no seu casamento. Eu quero ser o Senhor na sua cozinha, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Eu quero ser o Senhor em todas as áreas da sua vida. E é isso que nós estamos buscando aqui, viver nesse detox. Não é poderoso isso? Glória a Deus. Então, se você percebe, por exemplo, que está com dificuldade de se conectar com outras pessoas, ou até mesmo com Deus, você faça uma pergunta para você mesma: como é que está a sala de estar da minha alma? Ou seja, como estão as minhas emoções? Como estão as minhas emoções? Como está a minha autoimagem? Porque quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós temos um movimento do dar e do receber. Nós falamos e nós ouvimos. Relacionamento é isso. Então eu quero que você entenda que você precisa ter um relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus, ele é exatamente esse relacionamento vertical, onde parte de você para cima, né? De você para Deus, de Deus para você. Então é aqui onde está a parte mais linda da história da cruz, porque a história da cruz, a cruz de Cristo, ela representa comunhão, relacionamento com Deus e com os outros, relacionamentos humanos, relacionamento com o marido, com os filhos, com amigos, com os irmãos da igreja. Essa comunhão, toda essa comunhão, esse relacionamento, ele acontece na horizontal. Então é aquela interação de pessoas por perto, esse movimento. Quando você vai falar com Deus, você faz o quê? Levanta as mãos para o céu, levanta os olhos, porque você já sabe de onde vem um socorro. Você eleva os seus olhos para os montes e sabe de onde é que vem o socorro. Não é assim que a palavra diz? Então forma aqui a configuração da cruz, e é poderoso isso. A cruz de Cristo, não como símbolo de idolatria, mas como símbolo de você entender o caminho de volta para você se conectar com o Pai. Isso aqui é poderoso. Glória a Deus. Então, contextualizando essa parte aqui, eu quero agora falar sobre a sala de estar espiritual. É exatamente já falando dessa comunhão com Deus e comunhão com o próximo. É onde nós nos reunimos, é o momento onde nós nos reunimos para ouvir a voz de Deus, para orar, para meditar na palavra. Então, é onde nós convidamos o Espírito Santo para habitar. Então, quando eu e você levantamos a mão, que de fato nós permitimos que o Espírito Santo entre, aqui começou uma grande jornada espiritual, uma grande jornada de intimidade com o Pai. Talvez você esteja aqui nessa live participando desse detox, talvez você seja até uma pessoa que é nova na fé. Quem sabe você tem meses que aceitou Jesus, alguns anos talvez, e você ainda se sente nova na fé. Talvez você chega aqui dizendo: olha, eu estou com dificuldade de orar, eu não sei orar, eu não tenho um bom relacionamento com Deus, eu não sei o que acontece que eu não consigo orar, eu não aprendi a orar, eu não sei orar. São tantas e tantas coisas que muitas vezes o inimigo coloca na nossa mente, e muitas pessoas desistem de ter um relacionamento com Deus por causa dessas questões. Só que você tem que entender que até para você se relacionar com Deus, você precisa passar pelo ciclo da aprendizagem. Você precisa aprender como se conectar com Deus. Aprendeu? Você vai se conectando. Não adianta você aprender algo e você não colocar em prática. Então essa é a verdade que você precisa na sua vida. Então Apocalipse 3:20 faz esse convite, Jesus dizendo: eu estou à porta, eu estou doido para entrar, eu quero entrar. E você quer abrir essa porta para mim? Eu respeito o seu tempo, eu fico aqui fora esperando você, mas chegará uma hora que a porta da graça vai se fechar, e aí eu vou ter que sair daqui. Eu já estou em uma outra dimensão. Então se apressa, não é? Glória a Deus por isso. Então, vou trazer aqui para vocês de forma bem rápida o significado espiritual e emocional de cada móvel na sala. Vou trazer apenas alguns, né? Porque acaba que tem sala, né? Depende dos gostos das pessoas. Mas enfim, vou trazer aqui os básicos, né? O sofá. O sofá, ele representa exatamente esse acolhimento, esse descanso. O sofá lembra de quê? Lembra da necessidade de nós pararmos, de nós descansarmos em Deus, no contexto espiritual aqui. Então, quando a gente chega na nossa sala, a gente senta no sofá. Quando a gente tem um sofá aconchegante, é maravilhoso. Às vezes a gente chega da rua cansado e às vezes a gente diz assim: se eu sentar nesse sofá, eu sei que vai dar trabalho de eu sair. Aí às vezes você não quer nem sentar, mas quando você senta, nossa, é aquele refrigério. E depois que você vai no banheiro, toma aquele banho e volta e senta no seu sofá, nossa, você ganha o dia.
Então, quando está tudo em paz, você usufruindo do propósito pelo qual aquele sofá está fazendo na sua vida, é muito bom. Jesus fala assim para nós lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, assim, ó: venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. A minha pergunta é: Jesus está sentado no seu sofá? Ou quem é que está sentado no seu sofá? Você sente esse descanso? Olha, eu não estou aqui trazendo para você dizer: ah, mas meu sofá está estragado, ah, mas meu sofá é duro. Não é sobre o sofá físico. Eu estou trazendo a contextualização física, que é para você entender a contextualização espiritual e emocional, tá? Então receba essa palavra no seu coração. A mesa de centro, por exemplo, a mesa de centro, ela representa o que sustenta o nosso foco. Então, a mesa de centro, ela é um cômodo que fica exatamente no meio da sala. Não é isso? Já está dizendo, é mesa de centro. Mesa de centro não é para ficar em cantinho. Pelo propósito dela, ela foi feita para ficar no centro. Então, normalmente a gente pega uma mesa de centro e coloca o quê? Coloca um jarro, coloca um belo jarro, umas flores belas, porque aquilo ali é o lugar de nós colocarmos coisas que vai chamar a atenção. E não é a mesa em si que vai dar a beleza, mas o jarro. O jarro com aquelas flores bonitas vão cumprir um propósito maior e ajudar essa mesa também a fazer alguém brilhar. Porque muitas vezes o nosso propósito é exatamente esse: fazer alguém crescer. Muitas vezes não, sempre é assim. O propósito de Cristo é esse. O nosso também precisa ser. Então, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós colocamos Ele no centro, pronto, tá perfeito. Olha só, Colossenses capítulo 1, versículo 17 diz assim, ó: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, Ele é o centro. Ele é o centro, nada mais, ninguém mais. Vou falar aqui um pouco das cortinas. Quem tem cortina em casa vai se conectar com isso aí. Para que nós colocamos uma cortina? É para enfeitar, é para trazer um pouco de beleza? É, mas o foco principal da cortina é o quê? É controlar a entrada da luz. Então, quando a gente quer que a luz entre, a gente abre a cortina. Quando a gente não quer ser incomodado pela luz, às vezes é a luz do sol, aquela coisa, aquele brilho que fica ali incomodando e atrapalha, você está assistindo a televisão e o reflexo incomoda, aí você vai e faz o quê? Fecha a cortina. Então, aqui é exatamente isso que faz a cortina, esse papel. Espiritualmente, essa cortina, ela nos lembra que precisamos ser vigilantes com o que nós deixamos entrar na nossa alma. Chega uma hora que você tem que fechar as cortinas para que você não veja o que é que está acontecendo lá do lado de fora, para que você não deixe que as coisas entrem de fora para dentro da sua casa. O que é que acontece? A cortina, ela pode ser colocada tanto na porta quanto na sala, quanto na janela, perdão. Então, a janela, a porta, ela representa a entrada, é acesso. Quem está por fora pode abrir essa porta, se tiver legalidade, a legalidade é a chave. Então, essa pessoa pode abrir e entrar e sair tranquilamente. Então, quem está dentro também tem legalidade, tem a chave, pode sair, tem esse fluxo do entrar e sair. Agora, a janela é diferente. A janela, você vê que somente quem está dentro pode abrir. Se alguém precisa abrir a janela pelo lado de fora, não está no contexto natural das coisas. Ou essa pessoa vai arrombar, vai forçar, alguma coisa ilegal ela vai fazer. Por quê? Porque ela não está por lado de dentro para poder tirar o trinco, para poder fazer o que é que for. Então, é aqui onde eu quero chamar a sua atenção. Porque se a porta da sua sala, você precisa ter total cuidado com quem entra, com quem sai, com quem você se relaciona, com quem você permite entrar na sua vida, com quem você permite entrar na sua casa. Você se sentiria confortável de você convidar, por exemplo, uma pessoa na sua casa física, sei lá, um ladrão? Você se sentiria confortável de convidar um ladrão para entrar na sua casa? Você sabe que é o traficante, o pior traficante da região. Você teria coragem de chamar ele e botar ele na sua sala e dizer: ah, fica aí à vontade, viu, que eu vou aqui tirar um cochilo? Você teria coragem de fazer isso? Ninguém teria coragem de fazer isso, né? Então, é essa preocupação espiritual e emocional que você precisa ter. As pessoas que entram, que você dá acesso para entrar na sua casa. O acesso é a chave, é a legalidade que você permite. Então, você precisa ser atenciosa sobre quem entra na sua casa, tanto no contexto físico, emocional, quanto espiritual. E pela janela, você detecta quem está por fora. E aí, você vai fazer o quê? Você vê o mal
pelo lado de fora, a Bíblia diz que o avisado, ele foge do perigo. Ele vê o perigo, e ele foge. Então, fecha a janela, fecha a porta, fecha a cortina, foge do mal em nome do Senhor Jesus. Porque você está do lado de dentro, você consegue ver. Então quem está do lado de fora não é para ter acesso e ver a sua janela. Para ver, porque você está na sala, você está em um momento que você quer ficar à vontade. Aí alguém do lado de fora está olhando pela sua janela. Então é assim que o inimigo fica. Ele fica louco procurando uma brechinha para entrar na sua janela, pela sua janela. Quando você está atenta ali, não dá legalidade para ele entrar pela porta. Porque o entrar pela porta é a maneira correta de se entrar em uma casa. Então, se você está prestando atenção ali na sua porta e você descuida e permite que alguma coisa do lado de fora te distraia, assim como aconteceu com o rei Davi e tantas outras histórias que acontecem por distração, uma mera distração, o inimigo entra e quando ele entra nessa casa, ele faz uma tragédia. Ele entrou, você deixou ele entrar, você não usou da autoridade, você não pediu a Jesus, eu não quero que ele fique aqui, eu escolho Deus, eu escolho ser amiga de Deus, eu escolho Cristo todo dia, como diz a música do Thales. Então o que é que você vai fazer? Se conectar com Jesus. Se você não se conecta com Jesus e deixa as coisas correndo, aí Jesus está dizendo, aqui não tem espaço para mim, porque não dá para servir dois senhores. Aí Jesus sai da casa, olha que cena mais triste do mundo, Jesus saindo da casa, e o inimigo ele fica ali, e a Bíblia diz que ele vai tomando conta do ambiente. Aí depois você se arrepende, não, deixa Jesus embora. Aí volta, Jesus, por favor, eu me arrependo. E aí você manda o inimigo embora, Jesus volta, aí Jesus faz toda a limpeza na sua casa de novo, ele proporciona a cura na sua alma, a cura no seu espírito, e você começa a viver o sobrenatural. Aí de repente você começa a relaxar. Aí não busca, não tem intimidade com o Senhor, não procura prevalecer nesse estilo de vida. Aí para de orar, para de jejuar, para de ler a Bíblia, para de se conectar com Deus. Aí o que é que vai acontecer? Você vai enfraquecendo. E na proporção que você vai enfraquecendo, o que é que acontece? O inimigo olha, o inimigo volta. Aí você perdeu a comunhão. Então, na proporção que você perde a comunhão, você vai permitindo que o inimigo entre de novo. E a Bíblia diz que quando você perde a comunhão, Jesus já se afastou. Jesus não vai ficar em um lugar onde ele não é bem-vindo. Onde você permite que outra pessoa faça, né? É Jesus fazendo e o inimigo entrando e desfazendo. Eita, que trabalho cansativo. Mas assim, é porque eu estou trazendo aqui também numa visão física, né? Para explicar para você da melhor forma possível. E aí a Bíblia diz que quando o inimigo volta, que ele percebe, olha, a casa está arrumadinha, mas está vazia, cadê Jesus? Está até arrumadinha, mas Jesus não está aqui. A Bíblia diz que ele diz assim, eu vou voltar. Agora ele vai lá e chama mais 7. E aí ele volta. E a Bíblia diz que aquilo que ele faz, o estado é pior. Se a pessoa estava numa situação decadente, com esse retorno, é pior. 7 vezes pior. Agora imagina o que é a casa de uma pessoa ser visitada por uma legião, aí Jesus vem, expulsa a legião, limpa toda essa casa, e aí de repente essa pessoa se afasta de Deus e essa legião volta, e ela volta com mais 7, então uma legião são milhões e milhões de demônios, aí vem lá com mais 7, imagina o quanto isso é sério. Então nós temos que tomar muito cuidado com os acessos que nós permitimos entrar na nossa alma, na nossa vida espiritual. Se nós fôssemos mais... Nossa, nós estamos aqui buscando isso, mas muitas vezes falha, né? Muitas vezes nós falhamos durante a vida e às vezes você pode estar vivendo consequência hoje de um posicionamento que você não teve, de uma sabedoria que você não teve, mas ainda bem que esse é o tempo em que nós estamos aqui ressignificando muitas coisas, vivendo o extraordinário em Deus. Então, não permita que o inimigo entre na sua sala. Imagine o que é o inimigo ladrão, sentar na sua sala, sentar assim, botar o pé na sua mesa de centro, e aí pega lá comida na sua geladeira, e suja tudo, e depois sai, e aí você que tem que limpar. Você que fica com aquela coisa, fica com aquele peso. E aí você não dá conta de limpar, porque essa limpeza é espiritual, somente Jesus faz. Aí era assim que muitas de nós andávamos no mundo. Nós estávamos nos sujando no pecado, na miséria, na sarjeta. E aí a gente fica ali tentando se curar sozinha. E aí, quanto mais tenta, mais se suja, porque são ferramentas espirituais. Não tem como você tratar de cura, de libertação espiritual com ferramenta humana.
Então, quando você trata aqui, quando trata da questão almática, das questões emocionais, se não for dentro de uma imagem de um cativeiro espiritual, então você consegue resolver com mudança de comportamento. Você consegue resolver com mudança de pensamento. Você consegue resolver na terapia. Você consegue resolver com um treinamento que você recebe com algum tipo de profissional. Agora, se passa disso aqui, se o ataque é espiritual, se você está lidando com ataque espiritual da pesada, com maldição hereditária e muitas outras coisas, então você não vai conseguir resolver essas questões lá na terapia. Você não vai conseguir resolver isso com treinamento. Você só vai conseguir resolver isso com jejum, com oração, com cura e com libertação, com o conhecimento da verdade. E a Bíblia diz que Jesus, ele é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Primeiro você precisa conhecer essa verdade e depois você conhecendo e andando com ele, intimidade com ele, você é liberta. Quando eu falo da intimidade, é você permitir que Jesus entre, né? Porque tem pessoas que se assustam com essa coisa de ter intimidade com Deus. Tem pessoas que não tem noção do que é isso. Mas tudo é processo. Tudo é dentro do seu tempo, de acordo com o nível da sua libertação. O nível da sua libertação está atrelado ao seu nível de entrega, ao seu nível de busca. Quanto mais você busca, mais você é liberta. Quanto mais você lê a palavra, mais a palavra ela te liberta. O Espírito Santo, ele traduz para você aquilo que você precisa aprender. E quando você não consegue aprender sozinha, você precisa ter a humildade de recorrer até pessoas para que você possa aprender. Lembra do eunuco? Ele estava caminhando, lendo lá, lia muito bem, e ele não entendia nada. Aí Filipe chega: você está entendendo o que é que você está lendo? Aí ele diz assim: como que eu vou entender? Não tem ninguém que me explique. Então é por isso que você está aqui. O Espírito Santo te trouxe aqui para que eu possa também explicar também muitas verdades da palavra do Senhor para a sua vida. Então vamos aqui contextualizar os quadros. Os quadros em uma casa, eles representam visão e propósito. Por quê? Porque os quadros, eles nos lembram de sonhos. Aqui na minha casa mesmo eu tenho um quadro grande, que tem uma imagem de uma casa sabe, no campo. Eita, meu Deus, que tem um lagozinho na frente, tem alguns patos, tem uns pássaros voando, umas borboletas. Aí eu sento e digo: eu só queria estar lá. Eu só queria ir naquele lugar, porque eu começo a imaginar. Eu me lembro de quando eu era criança, que eu ficava me vendo, criando história, fantasia na minha cabeça, de estar lá naquele ambiente. Eu criava e vivia de fato essas histórias. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos tornar uma criança, porque a criança, ela é criativa. O adulto vem lá, e mata o sonho da criança. Mas falando do adulto, nós mesmos, né? Porque muitas vezes nós mesmas matamos os nossos sonhos. Os quadros, eles simbolizam isso. Essa coisa, essa beleza que você vê ali. Você vê uma parede lisa. Aí você diz assim: poxa, tá sem graça isso aqui. Você coloca um quadro. Às vezes o quadro só tem lá uns risquinhos, só tem uma flor, só tem um pássaro, um beija-flor, alguma coisa assim. E aí você já vê, poxa, deu um toque especial. As cores, tudo isso. Então, os quadros simbolizam isso aqui, a nossa visão e o nosso propósito nesse mundo. Então, esse quadro, ele vai nos lembrar dos sonhos e também das promessas de Deus para as nossas vidas. Agora, olha só, porque aqui entra algo muito poderoso. Porque quadros, eles registram imagens. Então, quanto mais você tem contato com aquela imagem, mais você acessa, mais a sua mente acessa aquela realidade. Mesmo que você não perceba, aquela imagem está gravada na sua cabeça. Você já viu algo que na sua infância você viu uma vez e ficou gravado e você se lembra até hoje? Eu sou assim. Eu tenho coisas que eu me lembro, eu vi isso uma vez, mas gravou, porque o nosso cérebro, ele vai fazendo assim, ó, em milésimo de segundo. Tudo aquilo que nós vemos, ele vai, é como se ele fosse fotografando. E aí depois vai chegar o momento em que ele vai fazer um processo de associação daquilo que você viu para poder contextualizar o ciclo da sua aprendizagem, para ele colocar na visão, né, na memória de longo prazo, de curto prazo, no inconsciente, no
subconsciente, tudo que você vai precisar na sua dinâmica do seu dia, porque senão, se sobrecarregar tudo em um só lugar, ele não dá conta, ele pifa. Então Deus é perfeito, um arquiteto perfeito. Então ele distribuiu assim para que cada visão, cada coisa que você vê, gere uma memória e você vai colocar essas memórias nos compartimentos certos no seu cérebro. A Bíblia diz aqui em Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Deus falando para o profeta Abacuque, olha: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que você possa ler e para também quem passar correndo possa ler, sem precisar parar para ver. Então, de um jeito que fique nítido, que fique clara essa visão. Essa é a visão que você precisa ter de todas as áreas da sua vida. Quando você coloca um quadro lá, você sabe o que é que está escrito lá. Quanto mais tempo você olha, você contempla, mais você vê. Então tem pessoas que dizem assim, ó, coloca um quadro lá onde está escrito o Salmo 91. Aí a pessoa vai achar que aquele Salmo 91 ali vai trazer uma proteção. Mas a proteção é você todos os dias declarar no seu coração, sem idolatria, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza. Já pensou a diferença que esse quadro vai fazer? Então isso vai ficar registrado na sua mente. Então você precisa tomar cuidado, ter cuidado com o tipo de quadro que você coloca na sua parede, na sua casa, na sua sala. Porque existem também muitos objetos que estão trazendo uma visão deturpada daquilo que você precisa viver, da clareza que você precisa ter. Então você precisa ter esse discernimento também. E aqui eu quero trazer também, eu poderia falar de várias outras áreas aqui, né? Eu poderia falar da estante, poderia falar a mesa, gente. A mesa em si, a mesa é maravilhosa. Uma sala sem uma mesa, tá faltando algo, tem alguma coisa, né, que tá ali. A mesa, ela fala de comunhão, ela fala de relacionamento, ela fala de alimento, fala de você nutrir. Quando você senta para se alimentar na sua mesa, junto com seus filhos, com a sua família, lembre de uma coisa: lembre que você não está ali sentada alimentando apenas o seu corpo físico, mas você está alimentando inclusive a sua alma, porque relacionamento é isso. O relacionamento entre as pessoas alimentam umas às outras, ou alimentam ou machucam. É aquela comida que você come e não faz uma boa digestão. Quando você senta na mesa, que você começa a brigar e começa a falar mal, começa a ter problema e não sei o que, Jesus levanta logo dessa mesa. Jesus, até que alguém diz assim: Jesus, coloca aqui as coisas no lugar, me ajuda aqui, me ajuda. Por isso que você precisa ter esse posicionamento, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, e a tola faz o quê? Derruba com as próprias mãos, né? Então tem também a estante, eu poderia trazer aqui lâmpada, a luminária, o interruptor, todos os detalhes, tudo tem uma mensagem, tá? Então, é porque se a gente fosse trazer tudo aqui, a gente passava o tempo todo. Mas vamos lá, porque eu quero já puxar você aqui para trazer uma conexão, para você entender a segunda parte dessa live, para que a gente não fique também estendendo aqui bastante, ó. Agora que eu e você já entendemos aqui a importância de nós arrumarmos a sala de estar, tanto no contexto físico, quanto no contexto alma, né, no contexto espiritual. Agora nós vamos nos preparar aqui para um próximo passo, que é de compreender o tempo do Senhor, compreender as estações do Senhor, porque enquanto a vida está correndo, Deus também, as questões espirituais também estão correndo, está acontecendo do mesmo jeito. Às vezes a gente fica parada, presa em questões terrenas e perdemos o ciclo espiritual. E o ciclo espiritual é o que é mais importante, porque é conectada em espírito e em verdade que nós vamos fazer com que o físico se mova. E quando a gente faz essa configuração de uma forma errada, se desgasta, entra em depressão, em crise de ansiedade, o estresse fica altíssimo e por aí vai, né? Então, não adianta você ter um coração acolhedor, um coração organizado, se o seu coração não estiver alinhado com o ciclo do céu. Se a sua casa não estiver alinhada aos princípios, às estações bíblicas, não adianta. Então você vai fazer todo esse esforço, como eu estou falando, você vai se cansar
Você vai chegar no final do dia e você vai dizer, meu Deus, que peso que eu estou sentindo no meu corpo. Como eu estou cansada, e você vai parar, porque eu não fiz mesmo que me deixou tão cansada assim. Aí você vai dizer, não fiz nem tanta atividade assim que me deixasse fisicamente cansado. Por que eu estou assim? É porque a sua alma está desconectada do tempo de Deus, das estações do tempo de Deus, do que ocorre na questão espiritual. Então eu quero trazer aqui para vocês, explicando a diferença entre o calendário bíblico e o calendário gregoriano. O calendário bíblico, já está dizendo, é o calendário da Bíblia, é o calendário dos hebreus, é o calendário hebraico, que é o povo de Deus, não é isso? Foi ele, o povo de Israel, que foi escolhido como povo de Deus. Então aqui nós estamos trazendo um pouco de história, mas é muito profundo isso aqui. E o calendário gregoriano, por que ele tem esse nome? Vocês já pararam para se perguntar? Talvez você nem sabia o que era um calendário gregoriano. Olha eu trazendo novidade aqui para você. Glória a Deus, você está aqui para aprender. É o mês do aprendizado. Todo o tempo, na verdade, é tempo de aprendizado. Então, esse calendário gregoriano é o calendário que nós vivemos hoje. Então, houve um tempo aqui, ó, desde que o mundo foi feito, ele foi feito dentro de uma configuração bíblica. Então, com o passar do tempo, o pecado entrou, e aí vem as intenções, né, e tudo mais. Então, esse tempo, para muitos, ele foi sendo perdido. Agora, para o povo hebreu, continuou, prevaleceu. O povo continuou usando o calendário bíblico. Então, vamos lá. Olha, eu coloquei aqui um esboçozinho, coloca aqui assim, ó. O calendário bíblico, também chamado de calendário hebraico, é um calendário lunisolar. O que quer dizer isso? É um calendário que ele é baseado tanto no ciclo da lua quanto no ciclo do sol. Este calendário foi instituído por Deus para o povo de Israel, conforme você pode ver lá em Êxodo capítulo 12, versículo 2, que diz assim, a primeira parte, ó. Esse mês será para vocês o primeiro mês do ano. Então, Deus, ele estabeleceu, ele revelou e ele disse, olha, é esse o primeiro mês. E aí você vai ver que o calendário gregoriano, a gente hoje está aqui no primeiro mês pelo calendário gregoriano, mas pela Bíblia nós não estamos no primeiro mês. Então, o grande segredo aqui tá aqui, ó. Se o primeiro mês ele não é o mesmo, o calendário bíblico, o primeiro mês não é o mesmo mês do mês de janeiro. E se em cada fase nós somos atacadas por principados e potestades exclusivos, com ataques exclusivos para aquele tempo, para aquela estação, então, se eu tô aqui em um momento errado e no mundo espiritual o calendário está sendo seguido de acordo com a Bíblia, então o que vai acontecer? Eu vou ser atacada por um principado que eu nem sei quem ele é, porque eu estou em uma fase, em um tempo, em uma estação completamente diferente. Por exemplo, enquanto nós estamos aqui na estação do verão, lá pelo calendário bíblico, o povo está na estação do inverno. Então, existem ataques específicos no inverno. É assim ou não é? O nosso posicionamento no verão é o mesmo que o posicionamento no inverno? Qual o tipo de roupa que a gente veste no inverno e qual o tipo de roupa que a gente veste no verão? Então, vamos imaginar que essas roupas, no contexto espiritual, elas são a armadura. Então, você está com a armadura certa para a estação que você está vivendo? Você já parou para se perguntar nisso? E se você não está com a armadura completa, o que vai acontecer? Você vai receber o ataque e a sua armadura não vai estar ali para te proteger do ataque. Aqui é onde está o X da questão. Então, o calendário bíblico, ele é lunisolar, porque ele é baseado no ciclo da lua e do sol. Agora, o calendário gregoriano, que é o calendário que nós usamos hoje, ele foi introduzido no ano de 1582 pelo Papa Gregório XIII. E esse calendário, ele substituiu o calendário juliano. Então você vai ver que tem assim umas mudanças, várias transições até chegar de fato a isso aqui. Então, o calendário gregoriano, ele é puramente solar. Então ele não considera o ciclo da lua, ele considera somente o ciclo do sol. E ele não segue, por exemplo, os princípios bíblicos para os tempos e para as estações, para as festas bíblicas, não segue. Você vai ver que ele não segue. Só que tem várias outras contextualizações, por exemplo, de festas, que nós estamos seguindo aqui, vendo pelo calendário
gregoriano, que na verdade são festas pagãs em que nós estamos aceitando, muitas vezes até mesmo, né, no contexto cristão, aceitando como se fosse aquilo ali num ato de verdade. Mas enfim, o Espírito Santo ele fala a cada um conforme ele quer. Eu só tô aqui, o objetivo dessa live hoje é eu explicar para você a diferença. E o meu foco não é nem que você conheça calendário gregoriano, porque o calendário gregoriano você já conhece. O calendário bíblico não é nem com essa intenção de você ficar apegada a isso, mas é para você entender que o tempo que você está vivendo, a estação que você está vivendo, está exigindo um posicionamento que talvez você não esteja tendo, porque você não sabe qual é o posicionamento que você tem que ter, por causa que o ataque espiritual está sendo de um lado. Você está pensando que está sendo atacada de um lado e de repente o ataque está vindo de onde você nem sequer imagina. Por quê? Porque você está sendo atacada de acordo com o calendário bíblico e você está se posicionando de acordo com o calendário gregoriano, por assim dizer, na estação errada, fazendo coisa. Por exemplo, o que é que a formiga faz? A formiga nas outras estações, ela se prepara para quê? Para o inverno, não é? Então no inverno ela se recolhe. Então aqui já está falando, e nós estamos espiritualmente falando em um tempo de nós nos recolhermos, que é para nós analisarmos as coisas, mas antes de nós nos recolhermos, nós deveríamos ter tido recursos para que nós não passássemos por dificuldade, como é o caso da formiga. A formiga ela trabalha o tempo todo, porque no inverno você não vê esse movimento delas. Você pode ver um ou outro, mas você não vê esse movimento delas saindo. Elas estão bem protegidas, bem lá embaixo, que a gente nem lembra que elas existem. Então elas estão lá por quê? Porque elas trabalharam no tempo certo, na estação certa. Então é sobre isso aí. Eu não vou aprofundar porque eu vou trazer lives mais específicas sobre a questão aqui das estações. Então, eu vou trazer aqui algumas diferenças entre os meses bíblicos e os meses gregorianos, somente para vocês terem uma noção, tá? Por exemplo, no calendário bíblico, o ano começa no mês de Nissan, que geralmente para nós aqui no contexto calendário gregoriano é entre o mês de março e o mês de abril. Detalhe, o calendário, o mês vira no calendário bíblico na metade do mês. O que para nós aqui é metade do mês, para a Bíblia é o primeiro dia do mês. Já pensou? E nisso aí o inimigo está atacando a gente em um tempo, só que nós estamos vivendo completamente em outro. Vocês vão ver que vai fazer muito sentido. Talvez isso aqui dê um bug na cabeça de quem ainda nunca acessou, mas procure saber sobre isso aí, peça revelação ao Senhor, peça direção e você vai ver. Então, o nosso calendário, enquanto o nosso calendário está aqui em janeiro, então é o primeiro mês aqui para nós, pela Bíblia não é o primeiro mês. E olha só, para cada mês nós temos bênçãos e maldições que foram liberadas. As maldições muitas vezes elas vêm de Deus também, sabe por quê? Porque a maldição ela vem de um contexto de um plantio que você fez e você vai colher. O maior princípio que rege tudo é o princípio do plantar e do colher. Aquilo que eu planto, eu colho. Então, muitas vezes ela vem nesse sentido. Só que por vezes também ela vem naquele contexto de o inimigo lançou essa maldição por falta de conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E infelizmente é isso mesmo que acontece. Então, Nissan é o primeiro mês aqui pela Bíblia. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês de forma bem rápida, né? Os meses bíblicos e os meses equivalentes aqui, aproximados no calendário gregoriano, sabendo que para cada mês desse aqui tem um tipo de ataque. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês, porque nesse esboço que eu fiz, eu não trouxe em si por completo, porque vou trazer aqui a nível de informação mesmo, mas depois ao longo do mês a gente vai destrinchar isso aqui, só para você saber o que é que você vai conhecer. Por exemplo, para cada mês ele foi liberado, como eu falei, né? Bênçãos liberadas pela boca de Deus, através de Jacó, para as tribos de Israel, e também liberadas por Moisés, né? Quando ele organizou, quando Deus instruiu, porque foi Deus que instruiu em tudo Moisés para fazer as divisões certinhas. Por exemplo, primeiro mês é o mês, pela Bíblia, é o mês de Nissan, que para nós aqui é entre o mês de março e o mês de abril. Então, esse mês aqui, ele é referente aqui à tribo de Judá. Então, tem um principado que ataca aqui, que coincidentemente ou não,
né? Não vamos, né, trazer muito assim, para não causar aquela coisa, né? Até porque a gente não tem tempo de aprofundar. Mas se você for olhar, porque o mundo ocultista, ele sabe de tudo isso aqui. O inimigo, ele sabe da verdade que nós não sabemos e ele faz questão de nos mantermos na ignorância. Então, enquanto nós, cristãos, muitas vezes estamos padecendo por faltar o conhecimento, o inimigo, ele conhece tudo, ele tem esse conhecimento, porque ele andava com Deus, ele estava servindo diretamente ao trono de Deus. Então, ele usa dos princípios bíblicos para trazer trevas. E nós, sendo filhos da luz, nós não conhecendo os princípios bíblicos, nós perecemos por falta do conhecimento. E aí você vai ver que o mundo ocultista, ele trabalha, ele usa todas as contextualizações espirituais, coisas que eu e você não sabemos. E muitas vezes a gente diz assim, isso aqui é coisa do inimigo. Não é o inimigo que está usando um princípio espiritual para trazer questões negativas, porque ele é do reino das trevas, né? Então, se você for ver a configuração, por exemplo, dos planetas, cada planeta tem um nome. E se você for fazer um estudo mais específico, você vai ver na Bíblia que esses planetas, eles têm um nome representados, mas lá na Bíblia, eles são muitas vezes deuses pagãos, deuses que o povo de Israel, inclusive muitas vezes na idolatria, decidiram abandonar a adoração ao único Deus para adorar ao inimigo através desses deuses. E aí você vai ver, né? Na Bíblia, a partir de hoje, se você nunca conheceu isso, quando você aprofundar um pouquinho mais, você vai agora olhar diferente. Quando você vê na Bíblia o nome de um Deus lá, o Deus Dagon, Deus lá que os filisteus adoravam. A deusa Diana, lá na Bíblia, no Novo Testamento, fala sobre isso. Inclusive os apóstolos, 2 apóstolos, eles foram confundidos com um Deus. Inclusive aquele povo queria adorar, queria fazer um altar para eles. Então, pensa o quanto isso é sério. Então, tudo isso aqui é com foco aqui na idolatria. Então, Nissan, ele é um mês entre o mês de março e abril para nós, né? A tribo correspondente é a tribo de Judá. E o principado que atua, ele é chamado de Nergal, também ele é conhecido também como Marte, né? Por aí vai. Muitas vezes muda o nome, tá? Mas a essência, o ataque é o mesmo. Muda de nome porque muda de lugar. Mas o ataque é o mesmo. Aí o segundo mês é o mês de Iá, que é entre o mês de abril e maio, aqui para nós, é referente à tribo de Issacar. Lembrando que essas tribos, elas foram representadas através dos filhos de Jacó, né? Então o principado que atua é a deusa Astarote. Já ouviu falar? Sivan é o terceiro mês, então está aqui entre o mês de maio e junho, e a tribo aqui é a tribo de Zebulon. Então o principado que atua aqui é um principado, né, que o Deus, né, quando eu falo do principado, eu estou falando de deuses estranhos. Então é Nebo, né, e também conhecido como Atena. Paulo que o diga, né, o apóstolo Paulo fala bastante sobre Atena. Outro mês aqui é o mês de Tamuz, que fica entre junho e julho. Então a tribo aqui é a tribo de Ruben, e o principado que atua aqui é a deusa Azerá. Já ouviu falar dela? Também conhecida como Lilith, tem algumas versões bíblicas que já trazem esse nome dessa forma. E tem outro mês aqui que é o mês de Ave, que é entre o mês de julho e agosto. O principado que atua aqui é o deus do sol, é o deus Apolo, e a tribo é a tribo de Simeão. Só um detalhe, ó. De acordo com o mês que você nasceu, com o dia que você nasceu dentro de uma configuração biblicamente falando, onde você pode se apropriar das bênçãos daquele mês. Aí o inimigo sabe disso, sabe o que ele faz? Aí ele pega e coloca horóscopo. Pra quê? Pra enganar o povo. Inclusive, muitas vezes, muitos filhos de Deus sendo enganados. Só que o princípio veio daqui. Veio da Bíblia. Só que ele distorceu. Ele pega uma verdade, uma grande verdade, e ele coloca as suas gotas de mentira. Aí ele vai usar isso aí como se fosse ele que tivesse revelado. Como se fosse algo. Não é. É bíblico. É Deus dizendo, olha, essas bênçãos, esses frutos aqui pra você comer. Então a Bíblia diz que lá em Apocalipse fala que tem uma árvore que ela tem 12 frutos, 12 para 12 tempos. Ou seja, por acaso, para cada mês, espiritualmente falando, nós recebemos um fruto específico, nós recebemos uma promessa específica. E se nós não sabemos qual é essa promessa, nos apropriamos dessa promessa. Não nos apropriamos e perdemos bastante, né?
Ó, o outro mês é o mês de Elu, que fala entre o mês de agosto e setembro. A tribo é a tribo de Gade. O principado que atua é Hermes, que também é conhecido como Mercúrio. O outro mês é Tisrei, que está entre setembro e outubro. É referente à tribo de Efraim. O principado é o principado Meni, tem outros nomes também. Outro mês aqui é o Shesvan, segundo a Bíblia, né? Está entre outubro e novembro, para nós aqui dentro do calendário gregoriano. A tribo é a tribo de Manassés e o principado que atua é Beelzebu. Já ouviu Jesus falar sobre ele? Pois bem, o outro mês aqui é o mês de Kislev, que está entre novembro e dezembro. A tribo é a tribo de Benjamim e o principado que atua é Zeus, com outras contextualizações também. E o outro mês aqui é o mês de Tevet, que está entre dezembro e janeiro. É exatamente esse mês em que nós estamos, né? Biblicamente falando, nós estamos no mês de Tevet. Começa entre o dia 20 e 21 de dezembro e vai até o dia 20 ou 21 de janeiro, dependendo aí de algumas contextualizações. A tribo é a tribo de Dan. Então, se você nasceu aqui nesse período, você tem bênçãos da tribo de Dan. Está escrito na palavra, liberada sobre a sua vida. Você tem que se apropriar disso e saber como agir. O principado que atua é quem? É Moloque. E aí você já parou para ver que Moloque, ele é aquele que atua exatamente no tempo. Ele prende o tempo, ele come os frutos, ele é uma potestade e ele acaba atacando todas as áreas. Aí você vê exatamente, veja como um mundo espiritual no reino das trevas é intencional. Enquanto no calendário gregoriano nós estamos aqui preocupados em fazer festa, em comprar isso, porque é fim de ano, é aquela euforia, ninguém tem tempo para nada, tem que trabalhar mais porque o comércio está mais agitado, é aquela loucura toda. Enquanto isso aqui nós estamos sendo atacados por Moloque, nós perdemos tempo. O inimigo ele vem roubando o nosso tempo. O que acontece? Aí os templos ficam vazios, nós deixamos de cumprir aquele propósito exatamente quando é para nós, aqui no calendário gregoriano, que seria o tempo de nós colhermos, né? Na nossa configuração é essa, a gente trabalha o ano todo, para quando chegar no final do ano ter alguma coisa, não é assim que nós pensamos? Só que aí você vai, trabalha, se acaba todo, e aí quando você vai ver, cansaço e fadiga, passou. Aí é exatamente agora, o mês de janeiro é o mês que você vai ver, ó, olha como nós acabamos dizendo, né? O mundo, o ano novo só começa depois do carnaval. Você já viu alguém falar isso aí? Então você perde um baita de um tempo. Dezembro é uma correria, que dezembro parece que é mais curto que os outros meses, não é verdade. É a nossa correria que nos deixa assim, né? O foco errado, o ataque que nós estamos recebendo. E aí estamos tendo um posicionamento contrário, ao invés de se posicionar segundo a Bíblia. Então, enquanto isso, nós estamos sendo atacados por Moloque e nós estamos achando que não é o tempo está correndo rápido demais. É porque ele tocou no tempo, ele tocou no relógio, ele mudou as configurações. É o príncipe do poder do ar, é essa potestade que atua exatamente no tempo. Então o inimigo eles estão também nas regiões celestes, nós temos que entender isso. Então essa é a batalha, só que Cristo morreu e nos constituiu para nós estarmos como sacerdotes nas regiões celestes, combatendo todos esses ataques. Mas se nós não estamos lá, ou se nós estamos lá, estamos sem armadura, sem a ferramenta certa, o que é que vai acontecer? Nós vamos ser vencidas. É aqui onde está o X da questão. Então, enquanto nós estamos preocupados com outras coisas, o inimigo está nos atacando exatamente naquilo. Aí é o que acontece? Chega janeiro, a gente está focado, aí já sai de Natal, de Ano Novo, a preocupação agora já vai ser material escolar, já vai ser fazer isso, aquilo, outro. Aí que vem acordar para dizer, ó, vamos fazer um plano de vida aqui, vamos fazer as metas, vamos fazer não sei o que. Só que o tempo de nós fazermos metas, de nós estabelecermos, não é esse tempo, biblicamente não é esse tempo. Mas lógico que você está fazendo, ótimo, você está sendo, é honrado esse ato, tem que fazer mesmo. Mas ó, se você entender isso aqui, para você estabelecer os seus alvos com base bíblica, você vai ver que você vai acelerar no tempo de uma forma extraordinária. Isso aqui é poderoso. Aí de repente, chega fevereiro, já é carnaval, aí pronto. A gente já sabe qual é o contexto do carnaval. Destruição total. Quando vai sair, voltar lá, mês de março, para tentar se estabelecer, aí você vai ver a destruição. Aí muitas vezes é casamento que já foi, relacionamento quebrado, mágoa, gravidez indesejada, um monte de coisa que acontece. Essa é a configuração do mundo. Mas infelizmente, muitas vezes, é assim que acontece conosco também, se nós não tivermos um posicionamento em Cristo.
Então vamos lá. O próximo mês aqui é o mês de Shevat, que vai estar a partir do dia 22 de janeiro até os meados de fevereiro. Vai falar da tribo de Ásia, as bênçãos aqui é da tribo de Ásia. O principado que atua aqui é o mesmo que atuou contra Daniel. Quando Daniel orou, e aí a Bíblia fala o quê? Que o anjo disse assim, quando depois de 21 dias Daniel perseverou. A Bíblia diz que o anjo chegou para ele e disse assim, olha, desde o primeiro dia que você fez essa oração, Deus mandou trazer a resposta. Mas o príncipe da Pérsia, ele imperou nas regiões celestes. E aí eu tive que voltar e o arcanjo Miguel teve que vir guerrear contra o príncipe da Pérsia para que eu pudesse passar, porque Gabriel não é um anjo, um arcanjo, um anjo de guerra, ele é um anjo mensageiro. Então foi necessário, porque o Miguel, o arcanjo, ele também é um principado. Principado não é coisa do mal, principado é príncipe. Agora tem o principado das trevas e o principado da luz. Então os anjos do Senhor, os arcanjos do Senhor são da parte do reino da luz. Então foi necessário haver essa batalha. Então, batalha de patente alta só pode acontecer entre eles. Não é eu e você que vamos combater o principado e potestade. Não, de forma alguma. Nós temos que orar, fazer como Daniel. É na oração que nós vencemos. Aí você diz, eu pedi a Deus aqui e esqueci. Aí aconteceu uma coisa, eu entrei no desânimo, porque você começa a receber ataque de desânimo, de sono, de cansaço, de distração. Imagina só tudo isso acontecendo para que você não receba as bênçãos que o Senhor está liberando sobre você naquele tempo, naquela estação. Aí você desiste de orar, você desiste de jejuar. No que você desiste, você acaba perdendo a batalha. Então nas regiões celestes nós vencemos principados e potestades com santificação, jejum, oração, resumindo, vida com Deus. E é isso que eu quero que você desenvolva aqui. Se você não tem esse hábito, se você não tem essa vivência, esse estilo de vida, é exatamente isso que eu quero que você desenvolva em nome do Senhor Jesus. E o último mês aqui, dentro desse contexto, é o mês de Adar, que vai ser entre fevereiro e março. Para o nosso calendário gregoriano. Então a tribo aqui, as bênçãos é da tribo de Naphtali. E o principado que atua é Leviatã. A Bíblia fala sobre Leviatã lá no livro de Jó. E a Bíblia diz que Leviatã, ele é considerado o rei do orgulho. Ele é o rei do orgulho. Em algum momento nós vamos falar com maiores detalhes. Tem inclusive aí no feed, tem lives do ano passado que eu ainda deixei. Por enquanto eu estou deixando. Se você tiver tempo, quiser dar uma olhada para poder você já ir entendendo as coisas. Então eu vou falar aqui de forma bem por cima, né, sobre essa questão aqui das 4 estações no calendário bíblico, porque eu vou falar isso com mais precisão. Então, diferente do calendário gregoriano, as estações no calendário bíblico não são apenas físicas, mas elas são espirituais. Então, tem uma representação espiritual aqui, essas estações. Por exemplo, a primavera, ela acontece entre Nissan e Sivan, né, que depois do inverno vai entrar esse outro contexto aí da primavera. Então, representa o quê? O tempo de renovo, o tempo de novas promessas. O verão, que está entre o mês de Tamuz e Eluz, é o tempo de crescimento, o tempo de colheita. Então, você sabendo qual é o tempo espiritual, por que você não vai se posicionar para você receber as bênçãos bíblicas ali daquelas tribos? Não faz sentido, não é? O outono está entre o mês de Tisrei e Kislev. É o tempo de celebração, é o tempo de arrependimento. E o inverno, que é o tempo em que nós estamos vivendo, é o tempo entre os meses de Tevet e Adar. Então é o tempo de introspecção, é o tempo de preparação. Então esse é o mês de janeiro. Nós estamos aqui nos preparando. Nós estamos naquele sentido de introspecção. O que é introspecção? É você se recolher para dentro de você mesmo e fazer suas análises. É você ver onde foi que você errou na sua vida, o que é que você pode fazer diferente, o que é de novo que você precisa aprender. Que talvez você ainda não está vivendo o sobrenatural em Deus porque você ainda não conheceu essa verdade.
Agora lembre que você aprendeu, conheceu, o resultado não vai vir assim de imediato. Você vai ter que ter o tempo de você completar os demais ciclos e mais adiante você vai entender. Então aqui pra gente já finalizar, eu quero trazer aqui uma reflexão para você, dizendo para você assim, ó, que quando nós entendemos o calendário bíblico, isso nos ajuda a alinhar a nossa vida aos tempos de Deus, às estações de Deus. E a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E aqui a palavra está dizendo, ó, existe um tempo de Deus específico e o tempo é esse. Então você tem que respeitar esse tempo se você quer prosperar na sua vida. Eu não estou falando de prosperar financeiramente apenas. Prosperidade é crescimento, tá? Então, nós vimos aqui hoje, nesta live, para ver como que a sala, ela representa essa contextualização da nossa alma, como um reflexo da comunhão com Deus, da comunhão com as pessoas. Aprendemos também sobre a importância de nós entendermos os ciclos do tempo de Deus. E nas próximas lives nós vamos mergulhar aí de uma forma mais profunda em cada estação espiritual e como que cada estação dessa se aplica na nossa jornada. Então não perca essas lives, porque essas lives aqui vão contextualizar aquilo que vocês vão viver no detox, porque depois você não pode dizer, não fez sentido. Eu tô aqui ensinando, entregando tudo para vocês, para que vocês se posicionem em nome do Senhor Jesus. E vamos lá, porque eu já vou encerrar. Eu quero fazer uma oração agradecendo a você que ficou aqui assistindo, atenta, aprendendo juntamente comigo. Glória a Deus. Olha só, Solange já pegou a chave aqui de todas, ó. Prosperidade é estar alinhada com Deus. É isso aí. Você prospera quando você está conectada com Deus, porque Deus, Ele é a própria prosperidade, Ele é o crescimento. Então, Ele quer que você prospere em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém, amadas? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, Jesus. Somente Tu és digno de toda glória e de todo louvor. Obrigada, Pai, por este tempo tão precioso que nós passamos na Tua presença aqui nesta live, aprendendo mais da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido nessa jornada, nesse tempo, nesse detox espiritual. O Senhor tem nos levado, Pai amado, nesse tempo, exatamente neste inverno espiritual, Pai, a refletirmos, meu Pai amado, sobre a nossa sala de estar. A sala de estar da nossa alma, Senhor, os nossos relacionamentos contigo, com as pessoas, nós glorificamos a Ti, ó Deus eterno, porque, Pai Santo, nós queremos consagrar, Pai amado, a Ti, cada área da nossa vida, Pai Santo, no Teu nome, Jesus. Eu quero consagrar a Ti, Pai Santo, cada cômodo representado, Pai amado, cada móvel representado aqui neste cômodo, conforme foi ensinado aqui nesta live, meu Pai. Eu quero consagrar a Ti também, Pai amado, os nossos relacionamentos familiares, consagramos os nossos relacionamentos sociais. Nós pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha trazer reconciliação. Traga, Senhor, nesse tempo, Pai amado, cura. Traga unidade, Pai, naquilo, Pai Santo, onde precisa, Pai amado, de haver restauração. Aquilo que está quebrado, os relacionamentos que estão quebrados, meu Deus, porque algo entrou, o inimigo entrou, Pai amado, e provocou, Pai amado, destruição, Senhor. Seja no relacionamento entre pais e filhos, seja no relacionamento entre marido e esposa. Meu Deus, eu peço nesta hora que o Senhor venha trazendo reconciliação. Senhor, nós abrimos a porta da nossa sala de estar, a sala de estar da nossa alma. Nós abrimos a porta para Ti, Senhor. Nós ouvimos as batidas, meu Deus eterno, da Tua, Pai amado, da Tua mão, Senhor, sobre a nossa porta, Pai, nos chamando para abrir, Senhor, como o Senhor nos falou, Pai amado, nesta live, Pai, neste versículo que nós lemos, que o Senhor está à porta e o Senhor bate, e se nós abrirmos, o Senhor vai entrar, e o Senhor vai cear conosco, e o Senhor vai colocar em ordem as coisas, nos usando, Pai Santo, para que nós possamos ver aquilo que nós precisamos corrigir, nos entregando diante do Senhor. Pai amado, vai agora corrigindo aquilo que está fora do lugar, vai trazendo, Pai Santo, no Teu nome, Jesus, a reflexão para esta mulher, Pai, que está aqui vendo esta live, que está acompanhando, Senhor, essa mulher que está começando a ter insights na sua vida, diante daquilo que ela ouviu, de verdade, meu Senhor amado, que ela ouviu, Pai, ó Deus, e conectou com a situação, Pai amado, pelo
qual ela viveu, Pai. Eu peço que o Senhor venha trazer reconciliação nos relacionamentos. Cura, Pai amado, a alma, Pai amado, no teu nome, Jesus. Aonde houver, Pai Santo, algo quebrado, coloca no lugar, Senhor amado, no teu nome, Jesus. Eu peço agora, Senhor, nos ajuda para que nós possamos ser luzes dentro das nossas casas, Senhor amado, para que sejamos exemplo do teu amor, exemplo, Pai amado, da tua paz, exemplo, Pai amado, na nossa família, meu Pai, exemplo para os nossos amigos, exemplo para aqueles, Pai querido, que cruzam no nosso caminho, as pessoas que se relacionam conosco, nos ambientes aonde nós nos inserimos. Meu Pai amado, nós entregamos agora, Senhor amado, ó Deus, diante do teu altar, Pai, os móveis de forma simbólica, Pai amado, como foi, Pai, ensinado aqui nesta live, Senhor, os móveis que representam, Pai, ó Deus, a estadia da sala de estar da nossa alma, Pai amado. Eu oro agora, Pai amado, declarando, Senhor, que cada sofá, Pai amado, no contexto emocional, seja este lugar de descanso, seja esse lugar de aconchego em Ti, nos Teus braços, que as janelas, Pai amado, das nossas salas, sejam as conexões saudáveis, Pai Santo, ó Deus eterno, entre o mundo interno e o mundo exterior. Deus, nos dê visão aberta, para que nós possamos ver, Pai Santo, quem pode e quem não pode entrar. Meu Deus, eu oro agora declarando, Pai amado, esse tempo, Pai, pedindo ao Senhor que o relógio, Pai amado, venha determinar exatamente, ó Pai amado, o tempo certo, que nós valorizemos o tempo, Pai amado, em que nós vivemos, Senhor. Nos dê sabedoria, Pai amado, para nos posicionar dentro do Teu tempo. Não deixa, Senhor, que nós venhamos estar, Pai amado, completamente desregulada, conforme o sistema deste mundo, porque a Tua palavra diz, Pai amado, que o mundo jaz no maligno. Também a Tua palavra diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. A Tua palavra diz também que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos renovar a nossa mente, Senhor. E nós só conseguimos renovar a nossa mente com o conhecimento da verdade, que vai tirar, Pai amado, as crenças erradas pelos quais nós acreditamos, por uma cultura, Pai amado, que foi imposta muitas vezes. Ó Deus, se nós não ouvimos, não entendemos a cultura do reino, nós não fomos instruídas nisso, mas nós estamos aqui para reverter a situação, Senhor, em jejum, em oração, em sacrifício, para dizer, Senhor, nós queremos estar alinhadas ao centro da Tua vontade, nós queremos estar alinhadas ao Teu tempo, nós queremos viver, Pai, de acordo com a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, eu peço agora, Pai amado, que o Senhor nos ensine a discernir, Pai amado, os Teus ciclos, o Teu tempo, Pai amado, nos ajuda a discernirmos as Tuas estações, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Pai, nos ajuda, Pai Santo, a caminharmos de acordo, Pai amado, o Teu tempo, no Teu nome, Jesus. Nos ajuda a reconhecer, Pai Santo, o tempo, Pai amado, deste inverno que nós estamos vivendo, espiritualmente falando, meu Pai, como um momento de reflexão, um momento, Pai amado, de preparo, o tempo, Pai Santo, ó Deus, em que o inimigo vai fazer de tudo, Pai amado, para trazer, Senhor, problema, mas nós estaremos em intimidade contigo. O momento, Pai Santo, esse é o tempo propício de nós nos lançarmos perante o altar do Senhor em oração, em consagração, em jejum. Enquanto o mundo está disperso, nós estamos buscando aquilo que importa. É isso, Pai amado, que nós queremos, porque nós já acessamos a Tua verdade, meu Deus, em um tempo, Pai amado, em que o mundo está, Pai, fazendo gastos que não deveriam fazer, Pai, ó Deus eterno, mas nós estamos aqui, Senhor amado, olhando e dizendo, Senhor, é tempo de nós retermos, é tempo de nós ficarmos na introspecção, Senhor, analisando as coisas, para nós tomarmos decisões adequadas, no tempo certo, debaixo da Tua bênção, para que nós não tenhamos, Pai amado, prejuízos. Eu oro agora, Pai Santo, pedindo a Ti, Pai amado, para que o Senhor nos ensine a viver em cada estação, para que nós possamos florescer na estação certa, no tempo certo, conforme a Tua vontade, Deus. Eu quero consagrar, Pai amado, a Ti, cada uma dessas mulheres, Senhor, que estão participando aqui comigo ao vivo, essas mulheres que estão vendo a gravação. Eu quero orar, Pai Santo, agora, para que cada uma delas seja impactada pela Tua presença, meu Senhor, que esta presença seja constante na vida dela, e que hoje, Senhor, seja o marco de um grande início, de um grande tempo, de um grande ciclo que se inicia na vida dessa mulher, Pai Santo. Ó Deus eterno, que cada experiência, Pai amado, que ela tenha contigo nesse tempo, nesse detox, sirva de renovo espiritual para ela, tanto emocional como físico também. Eu oro agora, Pai amado, para que o Senhor venha guardar a jornada desta mulher, protege ela contra todo tipo de ataque espiritual desse tempo. Pai, nós Te pedimos agora, Senhor, nos livra de todo ataque de Moloque, Senhor. Não deixa que nós venhamos ficar perdidas no tempo, Senhor, distraídas com as coisas deste mundo e deixando as coisas que importam
de fato, meu Pai amado, de lado. Não deixa, Senhor, que tenhamos esse comportamento, meu Pai. Esse comportamento não combina com quem nós somos. Nós somos tuas filhas, meu Senhor. Nós estamos debaixo, Pai querido, do teu governo, da tua bênção. É isso que nós queremos viver, Senhor. Nós não queremos viver isso, Pai amado, da boca para fora. Nós queremos viver essa verdade, de fé em fé, de glória em glória. Ah, meu Senhor amado, eu quero orar, Pai amado, a Ti, declarando, Senhor, toda sorte de bênção sobre as nossas famílias, sobre os nossos relacionamentos, sobre as nossas casas, em nome do Senhor Jesus, e te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor continuará fazendo, para a glória e para a honra do Teu santo nome, Deus. Eu entrego a Ti esta live, eu entrego a Ti o sacrifício, Pai, eu entrego a Ti o resultado, é tudo Teu, Senhor. A minha parte eu fiz, agora é o Senhor que faz. Ó Deus, obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amadas, desejo que você tenha entendido o recado do Senhor. Se você está com dificuldade para entender, é normal. Se você nunca ouviu, se você pode ter alguma dificuldade. Às vezes é um bloqueio que o inimigo coloca. A Bíblia diz que o inimigo ele coloca muralhas como se fosse fortaleza ao redor da nossa mente, para que nós não conheçamos sobre Deus. O inimigo, o propósito do inimigo é roubar, matar e destruir. Mas tudo que ele vai fazer é para levar você para esse caminho, porque ele não quer você conectado com Deus. Ele não quer que você tenha intimidade com Deus de jeito nenhum. Ele não quer que você ore, ele não quer que você leia a Bíblia, porque ele tem medo quando você se posiciona para orar e para ler a Bíblia, porque ele sabe que você vai conhecer a verdade. A única coisa que derrota o inimigo é a verdade, é a palavra da verdade. Então você precisa pegar a espada do Espírito, a palavra da verdade. Você precisa estar conectada com toda a sua armadura espiritual em dias. Você precisa disso, em nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando tremendamente a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus, digno de glória e de louvor. Amém, amadas? Amanhã a gente já vai virar, né? A gente não vai fazer mais a live à noite. Foi só esses 2 dias para não ficar sem fazer. Mas amanhã a gente já mudou o horário, já mandei o recadinho lá. Preste atenção, amanhã, 6h30, eu tô aqui de novo. Eita, mulher que fala. Tô aqui de novo e a partir de então a nossa live vai ser esse horário. Esse é o seu sacrifício que você vai fazer para o Senhor. Talvez você diga assim: mas eu tô de férias. Eu quero acordar um pouco mais tarde. Mas eu não acordo tão cedo desse jeito. Não perca, não perca. Olha só, Ed está dizendo aqui, Edilson, senti no meu espírito que esse tempo era para estar separado em casa, nesse processo de introspecção. É porque o Espírito Santo já está conectando em você. Você já tem conhecimento já para poder você incorporar aquilo que o Espírito Santo quer falar, né? Não seria incorporar a palavra, me fugiu aqui. É absorver mesmo a verdade. Eu creio que você entendeu. Amadas, um grande beijo no coração de vocês. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus. E até amanhã, com a permissão do nosso bondoso Pai.